Bom dia, turma, professor Luiz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, na nossa aula de filosofia, a gente vai falar sobre livre-arbítrio, certo? Ele vai pegar um enfoque, bem religioso mesmo, certo? E vamos para nossas dicas de estudo, ok? Procurar um lugar bem tranquilo, calmo, silencioso, fones de ouvido, para ficar bem ligado. E deixar perto de você um caderno aberto, para anotações, ok? Vamos para o nosso conteúdo agora. Então, já começa com uma pergunta, gente? O que é livre-arbítrio, Ou seja, a liberdade de escolher. Cada pessoa recebe um dom divino de escolher entre o bem e o mal, por si mesma, O que é o livre-arbítrio? De forma simplificada, arbítrio significa que cada um de nós tem a liberdade de escolher entre o certo e o errado. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acreditam que o livre-arbítrio é um presente dado por Deus a cada homem ou mulher. Isso significa que nosso destino não é determinado por alguma força além do nosso controle. Embora não controlemos as circunstâncias em que nascemos e com as quais nos deparamos ao longo das nossas vidas, temos a liberdade para escolher como respondemos a essas circunstâncias, Então, eu escolhi essa parte de definição dessa igreja, gente, porque, eu achei muito bonito e interessante, Não que eu siga essa doutrina, certo? Então, não tem nada a ver com seguir religiões, nem estou aqui incentivando ninguém a seguir essa igreja, certo? Mas a definição que eles fizeram por livre-arbítrio, ela é muito bonita e significativa, Então, assim, como as pessoas já têm aquela visão de que estudar filosofia, é uma coisa que é contra as ideias, do que a gente possa falar de religião ou de doutrinas ideológicas da igreja, eu já penso ao contrário, tá entendendo? Se vocês disserem para mim que vocês seguem algum tipo de religião, independente de qual ela seja, eu acho muito importante, para a formação pessoal de vocês também. Então, a escolha dessa igreja foi só para fins didáticos mesmo, para a gente entender o que é esse livre-arbítrio, que é essa capacidade, dada por Deus, divina, de você fazer suas próprias escolhas, ok? Por que temos arbítrio, Arbítrio é um dos maiores presentes de Deus para a humanidade. Todos os ricos, pobres, homens e mulheres recebem liberdade para escolher entre o bem e o mal. O poder de decidir entre o certo e o errado sempre teve um papel importante no plano de Deus. Primeiro exercemos nossas capacidades de escolher antes de nascermos durante um tempo chamado de nossa existência pré-mortal, na qual vivemos como Deus, Na qual vivemos com Deus, com seus filhos espirituais, certo? Queríamos nos tornar mais parecidos com Ele, mas precisamos de um lugar onde pudéssemos continuar praticando para tornarmos escolhas morais corretas. Por meio de seu Filho Jesus Cristo, Deus criou um mundo para nós, para que tivéssemos um lugar para crescer e fazer escolhas aqui na Terra. Ao exercitarmos nosso direito de escolher, podemos crescer e progredir e nos tornar mais como nosso Pai Celestial, Lembrando de que a definição, se vocês botarem aí no Google e botarem para ver uma definição de discípulo, Discípulo é quem segue o mestre, certo? Então, assim, quando você se prepara, para o plano celestial, de acordo com a sua crença, então você tem que seguir, aquela doutrina que você está disposto, Tipo, se você é discípulo de Jesus Cristo, então você tem que copiar o mestre, A palavra discípulo, ela diz isso, é alguém que copia um mestre, E Jesus Cristo, ele era muito bondoso, ele era caridoso, ele fazia as coisas, a bondade dele sem esperar nada em troca, E muitas pessoas, mesmo seguindo as doutrinas da igreja, elas não conseguem praticar isso de coração, Não são todas, a maioria das pessoas que está na igreja são pessoas muito boas, Elas têm um propósito muito grande para com Deus
Então, assim se dá a coisa de discípulo, certo? Como o arbítrio afeta a minha vida? O arbítrio se refere a mais do que apenas escolhas simples, que fazemos todos os dias, como escolher quais sapatos usar ou o que comer no almoço. Diz respeito especialmente a escolhas com consequências morais ou espirituais. Uma das escolhas mais importantes é a de decidir ter fé em Deus e segui-lo. Como consequência, podemos decidir ajudar um próximo necessitado, ser fiel a um cônjuge, mostrar compaixão pelos vulneráveis e necessitados, etc. Assim, então, quando você escolhe, ser discípulo, das doutrinas, da ideologia de Deus, então você tem que ter, todo um caráter, toda uma moral que esteja de acordo com o que Deus propõe. Então, seria exatamente isso. Ajudar um próximo necessitado, ser fiel à pessoa que você ama, que é o seu companheiro ou companheira, mostrar compaixão pelas pessoas vulneráveis e os necessitados. O que acontece se eu usar arbítrio de forma errada? Nenhum de nós faz escolhas corretas o tempo todo. Quando desobedecemos aos mandamentos de Deus, pecamos, Algumas escolhas incorretas têm consequências mais sérias, mas todos pecam por um ponto ou outro. A consequência do pecado é a separação de Deus. Felizmente, nosso Pai Celestial enviou seu Filho Jesus Cristo à Terra para nos salvar de nossos pecados. Se escolhermos segui-lo e nos arrependermos por causa disso, podemos optar por nos arrepender e sermos perdoados por nossas escolhas incorretas, E aqui eu deixo para vocês uma imagem que ela mostra dois caminhos, Qual caminho seguir, Então a gente sempre tem essa opção, na nossa vida, e o livre-arbítrio ele fala exatamente disso, É de você escolher qual caminho você quer seguir, Quais escolhas te separam do bem e do mal, Respeito ao livre-arbítrio dos outros. Da mesma forma que Deus respeita nosso livre-arbítrio, temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas que estão à nossa volta. Isso significa que não devemos ter responsabilidade sobre os outros? É claro que não. Um exemplo, quando as crianças são pequenas, os pais não podem pensar simplesmente. As crianças têm livre-arbítrio. Tudo que elas fazem, devem fazer voluntariamente. Os pais carregam a responsabilidade na educação dos filhos, mas quanto mais velho, maior a necessidade de haver um balanço entre o livre-arbítrio deles e a responsabilidade na educação dos mesmos. Aqui podemos aprender muito que não se prevalece sobre os seus filhos, não os irrita e não faz cópias de si mesmo. Não devemos ser um exemplo, devemos ser um exemplo para os nossos filhos, Carregar eles no nosso coração e orar por eles. Nós temos que ter contato com eles e, ao invés de muitas regras, meditar um entendimento sábio para eles, Então, assim, quando você segue as doutrinas, da igreja, você tem ali a Bíblia, E você vai seguindo aquelas regras da Bíblia, você vai estudando ela e ela vai te dando entendimento para que você resolva qualquer tipo de situação, Seja ela muito grave ou de leve, grau de dificuldade. Então, você estudando a Bíblia, você vai conseguir usar a palavra certa sempre para poder estar ajudando, auxiliando na educação dos seus filhos, ok? E aqui eu deixo para vocês, uma atividade, pesquisar e escrever sobre a escolástica, que é de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele conseguiu juntar razão, e fé em um único objeto, e assim ele pôde mostrar que não só a ciência é importante, que para você ter consciência, para poder as coisas passarem pelos seus sentidos e terem algum significado, você também precisa estar a parte de algum dogma ou acreditar em algum ser supremo superior, Então, Tomás de Aquino ele trabalhou muito com isso, porque foi num tempo em que os cientistas e os filósofos, eles não concordavam com
como é que se diz? Com as ideologias da igreja, né? A igreja também teve uma falha naquele tempo, que foi a igreja católica, né? No tempo da Inquisição, que ela perseguia e matava pessoas, né? Então tudo isso foi sendo adaptado, ajustado, né? E até que a gente chegou nas nossas igrejas de hoje, né? Que são tempos realmente de paz e de busca, né? O Pai Celestial, ao nosso Deus, certo? Então o Tomás de Aquino, quando ele criou a escolástica, ele quis fazer isso, né? Unificar a consciência, a razão, a sabedoria, né, da filosofia com o divino, né? E ele tem 5 teorias, né? 5 provas da existência de Deus, que até hoje elas são assim, ninguém consegue questionar, né? Porque foi muito perfeito aquele estudo que Tomás de Aquino fez. Então vocês vão pesquisar sobre essa escolástica de Tomás de Aquino e vão estar fazendo essa atividade, ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber as atualizações e notificações dos nossos novos lançamentos. Também siga a gente nas nossas redes sociais e acesse o conteúdo da agenda eletrônica de vocês, ok? Assim vocês vão estar completamente conectados à EPP Online. E, por fim, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. E até a próxima.